Ilia Topuria versus Charles do Bronx, será? Pois é, galera, o Ilia Topuria, campeão dos pesos penas do UFC, deu uma entrevista pra mídia espanhola dizendo que a sua próxima luta será pelo peso leve. Ele quer lutar pelo peso leve, quer migrar pro peso leve, não quer nem defender mais o cinturão dos penas. E a primeira luta que ele quer fazer nessa categoria, no UFC, é contra o Charles do Bronx. Tá mirando uma luta contra o Charles em abril ou maio, porque o Islam Makhachev vai lutar em janeiro agora contra o Tsarukyan e não vai estar pronto para lutar em abril ou maio, que é a data que ele pretende lutar. Então ele mirou o desafiante número 1 ali, né, o próximo da fila, que é o Charles. Olha só, hein? Será? Nessa entrevista aqui, ó, dá pra ver o diálogo que rolou, né? O Topuria foi perguntado pelo entrevistador. Eu vou deixar rolando o clipe aqui, ó. O entrevistador perguntou assim, ó: é possível que já tenhamos visto sua última luta no peso pena? E o Ilia falou, sim, com certeza. Aí o entrevistador: você está migrando pro peso leve? E aí o Ilia falou, aliás, o Ilia acenou com a cabeça, assim, ó, fazendo um aceno positivo pra essa pergunta. Além disso, outra coisa que ele falou aí, que eu achei importante trazer aqui, é que ele tem 27 anos e espera se aposentar aos 30. E a outra declaração é que ele quer lutar em Miami, em abril, né? Naquele card de Miami, que inclusive o Jorge Masvidal quer lutar também, né? O Vicente Luque chegou a desafiar o Masvidal, pra poder convidar o Lionel Messi pro evento. Apesar dele ser um torcedor do Real Madrid, né? Pelo menos é o que ele disse que é. Ele quer convidar o Lionel Messi porque ele mora lá, e inclusive xingou o Cristiano Ronaldo aí, ó. Falou, ó, foda-se o Cristiano Ronaldo enquanto o Messi existir. E o que eu tenho pra dizer sobre isso, galera, eu refleti um pouco ontem até sobre isso, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que é blefe, tá, galera? Eu acho que é blefe porque o Ilia, ele tem esse hábito, já não é a primeira vez, de citar nomes com frequência. E os mais variados nomes, uma frequência grande e uma quantidade grande também de nomes em suas entrevistas, né? Nomes que eu digo adversários, ou até mesmo pessoas, celebridades e tal. E na medida que ele vai mencionando esses nomes, geralmente há uma resposta do outro lado. E essa resposta pode ser pelo Instagram, pode ser por uma outra entrevista, por uma outra mídia. E assim, galera, sempre que ele menciona alguém, né, ou geralmente, e há uma resposta do outro lado, o nome dele fica em evidência. O nome dele aparece no Instagram de fulano, o nome dele aparece na entrevista lá do outro, e isso é marketing puro. Até mesmo ele tendo falado aí sobre o Messi e o Cristiano Ronaldo, cara, isso vai circular nos jornais de futebol. E aí entra outra coisa que ele falou também, que pra mim é uma técnica de marketing. E olha que eu não entendo tanto sobre isso, tá? Mas eu tô deduzindo aqui. Quando ele fala que ele quer se aposentar aos 30 anos, né? Portanto, daqui 3 anos, ele tá criando no subconsciente das pessoas uma narrativa pra elas aproveitarem a carreira dele, que vai durar pouco, né? Ele tá se valorizando, né? Tipo o John Jones agora contra o Miocic, dizendo que seria a última luta dele. Mais pessoas assistiram por causa disso. Isso é muito óbvio. Então, eu não sei se tem uma equipe por trás que fica aconselhando ele a falar essas coisas, né? A chamar os lutadores, a mencionar os nomes com frequência e uma quantidade grande, né? Se é uma equipe ou não por trás, eu não sei. Mas, pra mim, isso é puro marketing. Então, eu acho que ele mencionar o Charles do Bronx é marketing também. No fundo, ele não quer ir pros leves. Ele vai defender o cinturão dos penas, porque se ele sobe pros leves, o UFC provavelmente vai ter que tirar o cinturão dele dos penas. E isso é automaticamente diminuir o valor dele. Aí se ele ganha do Charles, o que ele ganhou? Ele não ganhou um cinturão, ele ganhou um title shot. Ele continua ainda, de certa forma, menos valorizado do que atualmente. E se ele perde pro Charles, então, ele fica sem o cinturão dos penas e sem o title shot dos leves. Então não faz sentido nenhum ele subir pros leves, ainda mais nesse momento que tem desafios ali nos pesos penas. O Charles vai lutar pelo cinturão dos leves contra o vencedor do Tsarukyan contra o Makhachev. E nos penas ali, como eu disse, Volkanovski é o próximo da fila. Se merece ou não, aí é uma outra discussão, mas é o próximo, né? O UFC deixou isso claro. O Diego Lopes tá ali também no bolo. Parece que ele vai enfrentar o Josh Emmett no UFC México. E tem o Movsar Evloev também, que tá ali pedindo passagem. Então o Topuria tem muito o que fazer ainda nos pesos penas antes de pensar em subir pros leves. Essa é a minha opinião. Por isso eu acho que tudo isso que ele tá falando, quando ele cita o nome de pessoas, quando ele fica falando que vai se aposentar, pra mim é blefe e jogada de marketing. Falando em pesos leves, né, galera? Não tinha falado aqui ainda no canal, o Renato Moicano vai enfrentar o Beneil Dariush no dia 18 de janeiro, naquele super card do UFC 311 que vai ter o Tsarukyan com o Makhachev. Eu já tinha elogiado muito já o card do evento, agora então nem se fala, né? Com esse acréscimo aqui, simplesmente espetacular esse primeiro evento que a gente vai ter em 2025. Outros anúncios que rolaram aí ao longo do final de semana: Dricus du Plessis versus Sean Strickland 2 e Zhang Weili contra Tatiana Suarez pro UFC 312 no dia 8 de fevereiro em Sydney, na Austrália.
O Dricus chegou a dizer que preferia lutar contra o Khamzat Chimaev, mas não está descontente com o fato do UFC marcar essa revanche. E o Chimaev vai estar presente lá no UFC 312 para conferir essa luta de perto e provavelmente desafiar o vencedor depois. Quem também pode pintar no card é o Carlos Prates, que disse que pretende lutar contra o Jack Della Maddalena, embora ainda não tenha surgido nenhuma oferta. Ele ainda está se recuperando de algumas lesões, mas está quase de volta aí aos treinos completos. Logo já vai poder chutar novamente, ele tá com um problema aí no pé ou na perna. Se não for uma luta contra o Jack Della Maddalena, o Bryan Battle se colocou à disposição para lutar contra o Carlos, inclusive no Brasil. E aqui, galera, a respeito da luta da Tatiana Suárez contra a Zhang Weili, o Dana White, na coletiva de imprensa, né, depois do evento do último sábado, disse que não tem certeza do motivo pelo qual a Tatiana foi removida do card dessa noite, mas que isso realmente não importa e que ela vai ter a chance pelo título em fevereiro. Assim, ó, eu achei uma sacanagem com a Virna, tá? Uma sacanagem, porque mentiram pra Virna, disseram que a Tatiana tava machucada e por isso que foi removida da luta. E deram um tarot shot pra Tatiana, quando a Virna poderia também muito bem ser a próxima desafiante da Zhang Weili. Eu dei, na época, o furo de reportagem dessa saída desse cancelamento, né, da luta da Tatiana contra a Virna. Fui bombardeado, né, porque a Tatiana negou, dizendo que não estava machucada. E realmente, a Tatiana bem provavelmente não estava machucada, mas o UFC usou essa narrativa para cancelar a luta, né? Foi isso que foi passado para a Virna. Quando, na verdade, por trás das cortinas, estavam arquitetando Tatiana Suárez contra a Zhang Weili. Aí eu passei como mentiroso por pelo menos 2-3 dias e a Virna foi escanteada. Para mim, uma sacanagem. Outra luta feminina confirmada, praticamente confirmada, valendo o cinturão, é entre a Manon Fiorot contra a Valentina Shevchenko. Dana White disse que a Manon vai lutar pelo título do peso mosca, só não sabe quando, mas vai lutar, né? Mas a pergunta ali foi se ela é a próxima, né? Se ela vai disputar agora. E realmente faz sentido, né? Peso mosca, não tem outra desafiante ali clara que mereça mais. Inclusive, a Manon já disse pra Valentina assinar o contrato. Assine o contrato ou se aposente. Falando em peso mosca feminino, galera, a Dakota Aditeva quase foi negociada com o UFC. Em uma entrevista ao Sirius XM, a Dakota disse que ouviu um rumor de que já foi tentado fazer uma troca entre ela e alguém do UFC, né? Que o UFC tentou fazer uma troca, tipo Ben Askren pelo Demetrius Johnson. Não sei quem ofereceram, né? Isso não vazou nem nada, mas foi o que ela ouviu falar, que foi tentada essa troca e, obviamente, a PFL recusou. Na coletiva também do evento, né, o Dana White confirmou que o UFC vai fazer um evento no Brasil em 2025, mas não tem certeza do local exato. Os rumores aí dão conta, galera, que vai ser em Brasília, tá? Eu ouvi falar em Brasília, mas vamos esperar, vamos aguardar, porque às vezes acontece uma reviravolta aí, então não vamos cravar ainda. Eu ouvi falar em maio também esse evento. Nós vamos aguardar. E aí fica a dúvida, né, de quem que vai fazer a luta principal, né, desse evento. Eu acho que vai ser um Fight Night, portanto a gente não deve ter disputa de cinturão, apesar que já rolou, né? Muitos Fight Nights já tiveram disputa de cinturão, e se for o caso, Alexandre Pantoja provavelmente vai estar pronto para defender o cinturão. E você sabe o que aconteceu, galera? Olha só a outra sacanagem que rolou. Pantoja subiu 2 posições no ranking peso por peso, portanto é o número 9 do ranking peso por peso do UFC. Que absurdo, galera. Que absurdo. Pantoja tá atrás do Tom Aspinall, do Merab Dvalishvili, do Dricus du Plessis, do Belal Muhammad, do Topuria, do Poatan, do Jones e do Makhachev. Do Makhachev, do Jones e do Poatan, eu até aceito, embora eu discorde. Mas desses caras, que não tem nenhuma defesa de cinturão, do Tom Aspinall, que nem campeão linear Pantoja está atrás, Pantoja tem 3 defesas de cinturão, ninguém tem mais defesa de cinturão do que ele, isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo. Aqui não tem como não dar razão pro Dana White mesmo quando critica a opinião dos jornalistas que fazem o ranking. O Dana White até não critica a opinião, né? Na verdade, o Dana White passa um pouco do limite, ele critica os jornalistas em si, né? O Dana White desce a lenha, ofendendo, né? Chamando de palhaço, de imbecis, enfim. Aí eu já acho que passa do ponto. Mas isso, lembrando, foi criado o UFC que criou esse sistema, né? Então o UFC também tem que assumir a responsabilidade, que isso também é um erro deles. E aí é isso aí, ó. Pantoja em 9º no ranking peso por peso. Pra mim, ele deveria ser o primeiro. Pra mim, deveria ser o primeiro. Eu falei isso no último vídeo. E o Pantoja aqui tá empatado contra o Leon Edwards, ó. Empatado com o Leon Edwards, que nem campeão é. Os dois estão em 9º. Um absurdo. E aí fica a dúvida, né? Quem vai ser o próximo adversário do nosso Pantojinha? O Mokaev, né? Tá fora do UFC.
O Ariel Helwani chegou a comentar sobre isso, dizendo que ele deve ser recontratado. E se for, tem que ser o próximo para disputar o cinturão contra o Pantoja. Eu acho justo, eu acho que ele deveria, acontecer isso. Para mim é o número 1, é a ficha número 1 para disputar o cinturão. Aí o Ariel Helwani chegou a falar que o outro adversário, se não for o Mokaev, deveria ser o Kai Kara-France. Diante da escassez, né, galera, eu acho que pela vitória que o Kai Kara-France teve contra o Steve Erceg, eu não acharia um absurdo isso acontecer. Eu acharia, ok, merece mais do que o Kaya Sakura. Tem havido também um burburinho aí de Pantoja contra Deiveson Figueiredo voltando pro peso mosca, né? Lembrando que o Deiveson ganhou do Pantoja já, é o último cara que ganhou do Pantoja. Acho que faz sentido também. Acho que faz sentido. E o nome do Cerrudo também foi ventilado, né? Porque daí essa opção, pra mim, seria a última ali, né? Porque o Cerrudo vem de 2 derrotas, embora seja no peso galo que essas derrotas ocorreram, mas eu acho que ele está atrás ali do Deiveson, do Mokaev e do Kai Kara-France. Pra quem tinha esperança do Demetrius Johnson, não. Demetrius não vai voltar. Ele disse que o legado dele não precisa do Pantoja e o Pantoja não precisa do Demetrius pro seu legado. E o Asakura, galera, que perdeu pro Pantoja, né? Ele subiu aí, aliás, entrou no ranking dos pesos moscas na 14ª colocação. Atualizei aqui a tela, agora que eu percebi, né? O ranking dos pesos por peso lá, acho que não aparecia o número, agora aparece. E o Joshua Van também entrou no ranking dos moscas. Pra mim, outro absurdo, né? O Asakura não vence nenhum ranqueado e entra no ranking. Aliás, não vence nenhuma luta no peso mosca e entra no ranking. O cara se torna um top 15 mundial da categoria sem lutar nela, sem vencer alguém nela. Ele lutou nela, mas não venceu. Cara, isso aqui é um absurdo. Não tem lógica isso. Ah, vendeu caro uma luta contra o Pantoja. Mesmo que isso tivesse acontecido, o cara não pode subir no ranking, entrar no ranking com derrota. Não faz sentido nenhum pra mim isso aqui. Já no ranking dos meio-médios, o Shavkat subiu no ranking ao vencer o Ian Gary, o Usman, que tá muito inativo. Acho justo o Usman descer posições. Então, até corrigindo o que eu falei antes, existe sim um cenário onde o cara, vindo de derrota, pode acabar subindo no ranking, que é quando alguém que tá na frente dele tá inativo. E aí o cara que tá inativo vai descendo posições mesmo, ou às vezes até é removido do ranking. Então quem tá atrás pode acabar subindo mesmo perdendo. Mas não é o caso lá, né, do peso mosca. E aí agora é aguardar a próxima luta do Rakhmonov pelo cinturão. E o Corbin chegou a falar, galera, que o Rakhmonov lutou contra o Gary, né, com um ligamento do joelho rompido, justificando aí talvez uma performance abaixo do esperado. Quem também lutou lesionado, na verdade, se lesionou no primeiro round, né, foi o Cyril Gane, que quebrou 3 dedos do pé no primeiro round, conforme o raio-x mostra aqui, e ele justificou a má atuação também por conta disso. O Rakhmonov, que quer disputar o cinturão, né, lembrando, na primavera norte-americana, ou seja, em abril ou maio. Voltando aos rankings, né, quem subiu também posições foi o Movsar Evloev. Aliás, subiu uma posição. Agora ele é o 4º do ranking, ultrapassando Yair Rodrigues. Ele quer voltar logo já, ó. Ele quer lutar em fevereiro. É o objetivo dele. E outros nomes, né, sobre alguns outros nomes aí que lutaram no evento. O Ian Machado Gary, galera, disse que quer lutar 3 vezes no próximo ano. Não quer lutar no UFC Londres. Ou seja, Ian Gary contra Leon Edwards não vai rolar, porque o Leon Edwards vai fazer essa luta principal do UFC Londres, né? O Gary disse que se for para lutar na Europa, que seja em Dublin, na Irlanda. E o Kamaru Usman se manifestou aí, dizendo que, aliás, questionando, né, se o Gary merece uma luta com ele. E eu acho que essa luta faz sentido, galera. Já que o Gary não vai enfrentar o Leon Edwards, Gary contra Usman. Acho que faz sentido essa luta aí. E falando em irlandês, Conor McGregor disse que quer lutar contra o Michael Chandler na próxima luta dele. Continua aí com o desejo de enfrentar o Chandler. É você, descanse e eu te vejo no topo, disse o Conor, respondendo aí um tweet do Chandler, que estão trocando farpas aí nas redes sociais. E aquela luta do Charles contra o Michael Chandler, pra mim, deixou uma sensação de que o Conor venceria o Chandler. O Chandler teve muito abaixo naquela luta contra o Charles. Méritos do Charles também, né, claro. E pra completar, galera, eu disse que ia trazer aqui a opinião do Dana White, né, sobre as polêmicas que o Conor tá envolvido aí, né, com relação a abuso sexual. Conor que foi condenado a pagar uma indenização aí de mais de 250 mil dólares por conta de um abuso sexual que ele cometeu em 2018. O Dana disse que não tem comentários a fazer sobre o veredito do julgamento civil e disse que o Conor não tem lutado no UFC há muito tempo, né? Aí eu não entendi se foi na questão do passado ou projetando o futuro, que ele não vai lutar por muito tempo. Pelo que eu entendi na tradução é que ele não tem lutado há muito tempo, mas enfim, isso é óbvio, né? Então é isso, galera. Finalizamos aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Creio que ficou longo de novo, né? Mas não tem jeito, muitas informações. Eu não gosto de fazer vídeos
superficiais, com pouco conteúdo, e ao mesmo tempo eu gosto também de dar uma opinião sobre as coisas, né? Porque só informação não fica tão legal, beleza? Tamo junto então, clique no gostei se vocês gostaram, se inscreve no canal e tamo junto. Eu e minha Melota, eles fazem história e eu te conto. Obrigado por assistir ao vídeo. O MM Meloto voltará em breve. Até a próxima.